Pegando nisso, eu tenho uma pergunta, aproveito para fazer a primeira pergunta, porque numa das brochuras da CRARA que eu vi antes da sessão, você já mencionou, como a Regina mencionou nos objetivos gerais, Serviço Nacional de Saúde, exatamente com estas palavras, não é? Que não estava sequer contemplado no artigo da Constituição ainda com este título, com este... Ou seja, a minha pergunta é se este trabalho de proximidade, como falou agora das comissões de base e de manter, a minha pergunta é quanto é que este trabalho da CRARA ajudou a formatar o Serviço Nacional de Saúde, sendo ele como era, não como é, sendo ele como era, com a medicina de proximidade, com os cuidados de proximidade e pela intervenção da Regina já percebi que sim, mas qual é a vossa impressão em relação a isto? Quanto é que o trabalho da CRARA contribuiu para o Serviço Nacional de Saúde, quando isto foi instituído, ser como ele é? Foi. Ser como ele não foi. Temos nada de nenhum trabalho que nos possa dizer exatamente se isso contribuiu ou não contribuiu. Mas do tempo que lá andámos e fazíamos muitas sessões de esclarecimento nas casas do povo, a sensação que a gente tem é que realmente, de alguma forma, não só pela prática dos atos médicos e terapêuticos, como também depois nas sessões de esclarecimento, acho que contribuímos de alguma maneira para uma maior consciência política do direito à saúde. Corroboro tudo o que a Regina disse, são experiências semelhantes. Eu andei mais por todo o Alentejo, porque depois a gente dividia-se. Havia grupos que iam para o distrito de Évora, outros para o distrito de Beja, outros para o distrito de Montemor. E fazíamos grupos que depois nos encontrávamos, fazíamos reuniões preparatórias em Lisboa e foi uma experiência de vida inesquecível e corroboro tudo o que a Regina disse. Nós tínhamos a preocupação de entrar e era pelo trabalho que nos relacionávamos com as pessoas. Nós quando entrávamos não impunhamos nada, estávamos ali à disposição dele para pormos os nossos saberes aos serviços dele. E depois, só no final, é que nos reuníamos, confraternizávamos e fazíamos alguns esclarecimentos políticos no sentido da maior consciencialização da luta pelo serviço de saúde. Era isto, digamos que em linhas gerais, o programa, não é? Está de acordo? É. Depois, as raízes que nós queríamos deixar eram as tais comissões de base de saúde nos locais, para eles continuarem este trabalho de sensibilização. E depois nós também tínhamos, alguns de nós, reuniões só com essas comissões de base de saúde, para tirar dúvidas, para dar os nossos contributos e ajudá-los nessa missão para que o nosso trabalho não fosse um flash, mas tivesse continuidade através dos locais. E fez. E teve. Eu não sou médica, sou fisioterapeuta, mas todos os colaboradores, havia muitos fisioterapeutas a colaborar, por acaso não são cá hoje, não. Não, é amiga da Eu, por exemplo, tenho aqui, isto é uma brochura da altura das atividades da CRARA, que é simples, mas que tem, por exemplo, as consultas no Conselho de Montemor, desde março de 1976 a julho de 1977, nós vimos 4.101 doentes, consultámos 4.101 doentes, 3.252 em consultas de especialidade, de psiquiatria, cardiologia, diabetes, endocrinologia, otorrino, ginecologia, gastroenterologia, pediatria, estomatologia, neurologia, cirurgia, dermatologia, urologia e ortopedia. Como é o que é que eu sinto em relação a esse trabalho? Eu acho que este trabalho, por culpa nossa, ficou incompleto. Devíamos ter olhado para o Alentejo, depois olhado mais uma vez para o Alentejo, irmos ao Alentejo, mas eu não fiz nada disso. Tu, não sei se fizeste. Não. Não. Houve um que é o Peninha, que eu falei, e pedi fotografias, que era para ver se tinham fotografias para mostrar e para eu também ficar com fotografias. Todos
eles disseram que não tinham fotografias? Não se fez um trabalho de recolha, não se fez. O Paulo, que é o que tem mais cabeça de memória, não pôde vir, não veio. Esse Paulo também disse que é fisioterapeuta que vinha, mas não veio, infelizmente, porque disse que estava a fazer e já estava a acabar uma playlist Porque nós fizemos canções. das canções que nós cantávamos lá. Fizemos o hino da Crara e cantava, que eu já não me lembro. Mas eu queria também dar aqui um testemunho. Nós estamos a falar muito do que deixámos lá, mas eu queria muito dizer o que deixaram aqui. Aquele período da minha vida tenho memórias absolutamente, não digo que são inesquecíveis, porque muitas já não lembro, mas emocionalmente foram qualquer coisa de extremamente... A vida na casa daquelas pessoas, a sabedoria daquela gente era uma coisa... Eu lembro-me em Pias, ficava muito em casa da Maria. Os cheirões à volta da lareira, não há nada que pague essas vivências. Portanto, nós provavelmente deixámos lá coisas, mas eu acho que em cada um de nós ficou muito. Acho que sim. Posso? Sim, acho que 3 perguntas. Vá. A primeira é se está relacionado, digamos, esse apoio, não é, que deram na reforma agrária, está relacionado com aquelas campanhas que foram feitas pelo MFA por todo o país? Campanhas de alfabetização. Não está relacionado. Acho que não, é provável. Este tal Peninha, que eu estava convencida que ele também vinha, que é médico também, ele disse que ainda andou pelas comissões de base de saúde até aos anos 90. Mas eu não, tu também não. Pode ter andado na alfabetização. Eu acho que houve pessoas que andaram na alfabetização, mas eram duas coisas independentes. As pessoas podiam ser as mesmas. É que eu estava, digamos, esse apoio era só no Alentejo, não é? Porque a reforma agrária foi só basicamente no Alentejo. Exato. Só no Alentejo. E a terceira pergunta é como é que terminou, entretanto, esse apoio que vocês davam? Quando é que acabou? Pois sei que a reforma agrária depois também acabou, não é? Já sentia na altura que... É uma das coisas que eu... É uma das coisas que eu não sei responder como é que terminou. Eu nem te consigo responder que eu tenha tomado uma decisão de não ir mais. Portanto, eu não tomei uma decisão de não ir mais. Não me lembro de ter tomado decisão nenhuma desse tipo. Mas também não te sei dizer se aquilo acabou e nos disseram, olha, agora como está socialmente as coisas estão, como as instituições estão e como essas leis todas, não faço ideia, porque houve aquela parte, eu ainda estive a ler umas coisas sobre o 24 de novembro de 1975, que houve em Rio Maior, que se reuniram proprietários e pequenos agricultores e médios agricultores e bloquearam as estradas e eram contra a reforma agrária, mas isso foi em 75 e nós já fomos, foi em 76, 77. Podem explicar melhor estas comissões de base de saúde? Porque o que eu estou a perceber então é que Crara fazia estas viagens de fim de semana regularmente, não é? Todos os fins de semana. Sim. E deixaram de acontecer de alguma maneira, em algum momento. Se calhar quando o Estado também deixa de haver trabalhados ocupados, ou não sei. Mas depois, o que é que são estas comissões de base de saúde e porque é que se mantiveram-se até os anos 90? Nunca tinha ouvido falar. Nós, no final, tínhamos sempre reuniões, não só com as das pessoas da terra, no sentido de criar raízes locais. E essas raízes locais eram as pessoas que se ofereciam para formar uma comissão de base de saúde, que depois, mesmo durante a semana, funcionavam com os locais lá, no sentido do esclarecimento sobre as coisas e a reivindicação dos bons cuidados de saúde. E isso continuava. Continuou. E era formada por médicos? Não, era a população local. Era a população local.
os próprios agricultores, ou seja, As as próprias pessoas lá. pessoas, os camponeses que estavam a ocupar Exatamente. as herdades constituíam Exatamente. Exatamente. Ok. O, Desculpa. Não. não, é porque o Rui Branco, que é este que está na fotografia, eu tenho aqui uma entrevista com ele, que é dada a um jornal que eu nem conhecia. A entrevista é de 92. Um jornal Associação, que é de janeiro e fevereiro de 1992, que é um órgão oficial da Associação Portuguesa de Deficientes. Portanto, que nem tinha nada a ver com as comissões de base da saúde, quer dizer, não tinha nada a ver, é saúde, tem que ver, mas não é especificamente. E aqui o Rui Branco, que nesta altura, em 92, era o coordenador nacional, que é que ele diz? Assim, e para alcançar o objetivo das comissões de base de saúde, a Associação Nacional das Comissões de Base de Saúde, organismo coordenador criado mais recentemente, isto é a entrevista de 92, orienta a sua atividade para que o direito à saúde geral, universal e gratuito se torne uma realidade, desenvolvendo ações de esclarecimento, organização e mobilização junto das populações. É através, depois é o jornal que diz, é através de um membro da Coordenadora Nacional de Apoio Rui Branco que ficamos a conhecer o balanço possível da saúde em Portugal, uma saúde debilitada pelas apostas erradas, subversões e inversões dos sistemas, soluções incompletas e, acima de tudo, uma realidade complexa. Em suma, uma saúde cujos destinatários são preteridos a outros interesses mais ou menos políticos, mais ou menos económicos. E o Rui Branco diz a algures aqui na entrevista que as comissões de base de saúde têm-se limitado a ser um órgão cuja atividade é exclusivamente política. Por isso é que eu não estava lá. Esclarece e explica às populações os seus direitos, como funcionam os sistemas de saúde, como estão organizados e para que servem. Tem ainda um papel importante na educação, juntamente com os centros de saúde locais, técnicos de saúde, etc. Nestas duas vertentes é notória a importância das comissões de base de saúde. Hoje, em muitas zonas do nosso país, as populações têm já capacidade de conhecimento que lhes permitem adiantar propostas, soluções para os problemas de saúde locais e ainda contribuir para evitar as chamadas epidemias do nosso tempo. Daquilo que eu li, e não da minha experiência prática, havia uma ligação com as câmaras municipais, com as juntas de freguesia, com os hospitais locais, com os centros de saúde, mas mais para se fazer este tipo de trabalho político. Olha, eu queria dizer que, sem ter feito investigação nenhuma, eu acho que é óbvio que, quer por um lado, a deslocação dos finalistas de medicina para a assistência médica à periferia, quer estas experiências de apoio à reforma agrária, certamente inspiraram a lei do Serviço Nacional de Saúde. Porque antes disso não havia nenhuma experiência, não havia nenhuma historial de um tipo de assistência generalizada, universal, socialmente empenhada, como foi aquela que deu origem aí primeiro a estas experiências pioneiras e depois ao Serviço Nacional de Saúde. Agora, eu queria, talvez vocês me possam esclarecer, vocês que estiveram lá, nesta brochurazinha, isto é muito interessante, ainda não tive tempo de ler, mas houve uma coisa que me impressionou muito. No Conselho de Montemor, que é perto do Lavra, acho que o Lavra pertence a Montemor, neste Conselho de Montemor, o total das consultas de medicina foi de, estou sem óculos, 849, mas a consulta que foi mais usada foi a de psiquiatria, com 537 consultas. Isto é espantoso.
A consulta menos concorrida foi a ortopedia, com 36, mas psiquiatria está acima de todos os outros, a seguir depois cardiologia, depois diabetes e endocrinologia. Mas é impressionante, a consulta que foi mais procurada foi psiquiatria. Na altura em que eu acho que isso tem a ver com a miséria, não é? E o problema grave das pessoas, não é? Houve muitos suicídios, as pessoas iam-se apresentar à consulta de psiquiatria. E a consulta era dada porque era necessária, era uma necessidade da população. Isto é muito importante sociologicamente e é muito importante a gente ir procurar estas recordações de 50, 40 e tal anos, aqueles que estiveram lá, para tentar reconstruir, como tu dizes, refazer ou fazer de novo a história mais completa do que foi esse trabalho de apoio à reforma agrária. Mas eu queria dizer também, fora do âmbito da saúde, queria dizer, e também dentro do âmbito de saúde, a CRARA foi uma das muitas comissões que foram formadas ou por inspiração de partidos, ou de uma forma associativa, espontânea, formadas com o pessoal de saúde. Aqui em Lisboa eu conheci muito, convivi de perto, com uma comissão que era a Saúde pelo Povo, que também fazia isso, improvisava consultas voluntárias e gratuitas às populações designadas por eles e tentava montar um serviço de apoio à saúde. Mas não só a reforma agrária como fenómeno político e sociológico é muito importante também na história do PREC, que é isto que nos interessa, no sentido em que o esforço dos camponeses de ocuparem a terra que trabalhavam e que muitas vezes estava entregue ao abandono e completamente improdutiva e que começaram a tornar-se produtivas, suscitou nas cidades um grande efeito de solidariedade. Eu lembro-me que os meus filhos eram pequenos e iam, na altura do tomate, a apanha do tomate é muito delicada, porque o tomate tem que ser apanhado quando está maduro e naqueles 3 ou 4 dias. Se passar mais, apodrece, a pele fica rota, já não serve. Então, nesses dias de intensidade da apanha do tomate, os meus filhos iam com outros jovens das escolas secundárias e universitárias, iam voluntariamente ao fim de semana ajudar a apoiar a apanha do tomate. Isto hoje é uma coisa impensável. Nenhum jovem se dispõe, nem nenhum pais mandam os filhos pequenos para ir apanhar o tomate no Alentejo. Mas naquela altura isto era uma coisa que estava imbuída na vivência de cada um de nós. Isso é que é espantoso. Esse sentimento que ela descreve de liberdade, de solidariedade, de contacto mútuo e de essa nova maneira de estar, isso é um sentimento que marcou todo o período do PREC e abrangeu muitos outros campos além desta reforma agrária.